Alô, galera vermelha! Alô, torcida do Internacional, aquele abraço! Neste domingo, no Beira-Rio, 6h15 da tarde, tem o Inter contra o Braga. Narração, transmissão da Rádio Bandeirantes. O Inter podendo chegar a 10 vitórias seguidas. 10 vitórias seguidas? Não são 9, Paulinho? Daqui a pouco eu explico. Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho para receber as novidades aqui do meu canal e, claro, também fazer a sua inscrição. Roda a vinheta! Isso mesmo, pessoal, não estou enganado não. Se o Inter vencer o Bragantino, vai chegar a 10 vitórias. 10 vitórias seguidas na temporada 2020/21. Por quê? Porque o Inter venceu, antes de emendar 8 vitórias seguidas no Brasileiro, venceu o Boca Juniors na Argentina, em Buenos Aires, no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Portanto, uma vitória na Argentina, sobre o Boca na Libertadores, mais 8 no Brasileiro, são 9 vitórias seguidas. Se vencer o Bragantino, chega a 10 na temporada. Aí vem a pergunta: quando foi a última vez que o Internacional venceu 10 partidas seguidas numa mesma temporada? Quando foi? Faz muito tempo. 2006, a última vez que o Inter venceu 10 partidas seguidas na temporada. Para ver como não é fácil, não. E nós estamos falando aqui de jogos do Gauchão, pessoal. Olha só. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Né? E mesmo assim o Inter, mesmo jogando Gauchão, não conseguiu emendar, nem mesmo no Gauchão, 10 vitórias seguidas. Já tem 9 agora, 9. Se vencer o Bragantino, vai a 10 vitórias seguidas na temporada, contando, é claro, com a vitória sobre o Boca na Libertadores da América. Lá em 2006, o Inter venceu algumas partidas pelo Gauchão e também pela Libertadores da América, fase de grupos da Libertadores. Olha só, bateu o Canoas por 3-1 no Beira-Rio e o Nacional de Montevidéu no Beira-Rio por 3-0 pela Libertadores. Aí, jogando ainda no Beira-Rio, venceu por 4-1 o São José, então 3 jogos em casa, 3 vitórias na sequência. Visitou o Novo Hamburgo e venceu por 2-1 lá no Vale. Jogou contra o Caxias no Beira-Rio, venceu por 2-1. Aí enfrentou o Pumas no México pela Libertadores, venceu por 2-1. Jogou contra o Caxias no Centenário, venceu por 3-0. Aí recebeu o Novo Hamburgo, vencendo por 1-0 no Beira-Rio. Jogou contra o Pumas, vitória por 3-2 virado, vocês vão lembrar. Para mim, aqui começou a caminhada do Inter rumo ao seu primeiro título da Copa Libertadores da América. O Inter, em pleno Beira-Rio, perdia para o Pumas por 2-0. Aí veio a reação e o Inter acabou virando o jogo para 3-2. E aí caminhou aí uma sequência de vitórias e foi campeão da América mais adiante lá, jogando contra o São Paulo, o jogo de volta no Beira-Rio, empate em 2-2, havia vencido por 2-1 lá no Morumbi, e aí, depois de empatar em 2-2 com o São Paulo no Beira-Rio, foi campeão da América pela primeira vez, mas aí isso já é uma outra história que a gente conta mais adiante. Depois, para fechar as 10 vitórias seguidas, o Inter goleou o Zequinha no Pastaria por 6-2. Então, olha só, 2006, 10 vitórias seguidas do Internacional, contando aí jogos do Gauchão. São 7 jogos do Gauchão e 3 jogos da Libertadores contra a Nacional e 2 vitórias contra o Pumas, portanto, aqui as 10 vitórias do Inter lá em 2006. Portanto, há 15 anos, já que estamos em 2021, há 15 anos o Inter não vence 10 partidas seguidas numa mesma temporada. Para ver como o feito do Internacional agora é importante em 2020/21 aqui, ó. Porque são jogos do Brasileiro, não são jogos do Gauchão que nem aqui, ó. Tá, tem Libertadores? Tem. Mas aqui são jogos do Brasileiro e Libertadores contra o Boca. Vitória por 1-0 lá em Buenos Aires, confirmando. Aí vitórias no Beira-Rio contra Botafogo e Palmeiras. 2-1 no Fogão, 2-0 no Palmeiras. Saiu para jogar em Salvador, venceu o Bahia por 2-1. Em Fortaleza bateu o Ceará por 2-0. Aí o Inter retornou ao Beira-Rio para 2 jogos. Batendo o Goiás por 1-0 e o Fortaleza por 4-2. 2 vitórias seguidas no Beira-Rio. Por falar nisso, pessoal, de novo. Estou vendo aí matérias... matérias na internet, de jornais online, de televisão, matérias de rádio, dizendo que Abelão está próximo de bater o recorde de Teté José Duarte Júnior. O Abelão já bateu esse recorde. O Abelão tem, nesse momento, 340 jogos sob o comando do Internacional à beira do gramado. Para ter uma ideia, contra o Goiás ele empatou com o Teté. Aqui foi o jogo 337 do Abelão e contra o Fortaleza o Abelão ultrapassou o Teté. Aqui 338 jogos do Abelão à beira do gramado. 339, 340 no Grenal.
certo? Então Abelão já bateu o recorde do Teté, já é o técnico com o maior número de jogos comandando o Inter à beira do gramado. Bom, o 8º jogo do Internacional de Vitória foi contra o São Paulo, 5-1 lá no Morumbi, e o Grenal agora de domingo no Beira-Rio, o 9º jogo nessa sequência aqui de 9 vitórias seguidas. Então, confirmando, se o Internacional vencer o Bragantino, o Inter vai chegar a 10 vitórias seguidas na temporada, algo que não acontece para o Inter desde 2006. Deixa eu trocar a tela aqui, mostrar a classificação atualizada para nós projetarmos essa rodada do fim de semana envolvendo, é claro, o Internacional. Trocando a tela. O Inter pega nesse domingo no Beira-Rio o Bragantino. Jogam ainda em Goiânia, Atlético Goianiense e São Paulo. E em BH, o Atlético Galo recebe o Fortaleza. O jogo do Flamengo, vice-líder, acontece somente na segunda-feira à noite contra o Sport, lá no Recife. Então, confirmando aqui, ó, Inter 62, Flamengo e São Paulo 58, Galo Mineiro 57, são os que estão disputando o título de campeão do Brasil na temporada 2020/21. Para ter uma ideia, pessoal, da importância do Inter realmente conquistar os 3 pontos contra o Bragantino nesse domingo do Beira-Rio é o seguinte: para começo de conversa, o Inter só depende dele. Se o Inter confirmar seus jogos até o final, certo? Se ganhar 5 jogos, mais 5 jogos na sequência, é campeão do Brasil, independentemente do que os outros fizerem na competição. Mas vamos combinar o seguinte, vamos para a rodada agora. O porquê da importância do Inter ganhar do Bragantino? O Inter ganha do Bragantino, já vai a 65 pontos, certo? Já faz a parte dele. Aí o problema fica com o Flamengo, contra o Sport, do São Paulo contra o Atlético Goianiense, do Galo contra o Fortaleza, certo? O Inter tem que pensar nele, focar no jogo contra o Atlético, contra o Bragantino. Se fizer os 3 pontos no Beira-Rio contra o Bragantino, vai a 65 e deixa a encrenca para os demais times. Isso que é importante na rodada. Sport e Flamengo, jogo dificílimo para o Flamengo. Claro que o Flamengo é muito melhor, mas o Sport briga para não cair, para não ser rebaixado. Então é um jogo dificílimo, duríssimo para a equipe do Flamengo. O São Paulo, para mim, tem um jogo teoricamente mais fácil de todos. Para mim, o jogo mais fácil é o do São Paulo. Não é que seja fácil, pessoal, é mais fácil em relação aos seus concorrentes aqui diretos, ao Inter, ao Flamengo e ao Atlético Mineiro. Esses 4 jogos que envolvem a turma que está brigando pelo título, para mim, o jogo menos difícil ou mais fácil é o do São Paulo contra o Atlético lá em Goiânia. Por quê? O Galo, Paulinho, joga em casa com o Fortaleza, ok? Só que o Fortaleza briga para não cair, né? Essa é a questão. O Atlético Goianiense já está mais tranquilo na tabela, ao contrário do Fortaleza, que briga para não cair para a segundona. Então, o Galo, mesmo que pegando um time lá de baixo da tabela, não vai ter uma vida muito fácil não, vai ter uma vida difícil em BH, porque o Fortaleza briga para não cair para a segundona. Então, Inter, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Inter e Bragantino, Sport e Flamengo, Atlético Goianiense e São Paulo, Galo e Fortaleza são jogos do final de semana. O Inter, repito, tem que fazer a parte dele contra o Bragantino, vencer a partida. Se fizer isso, vai estar muito bem ao final da rodada. Aí vai secar os adversários, né? Vai torcer pro tropeço do Flamengo, tropeço do São Paulo, tropeço também do Galo Mineiro. Tá certo, pessoal? É isso. Não esqueçam de ativar as notificações aqui do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber as novidades do meu canal e, claro, fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho. Por falar em inscrição, aqui embaixo tem um link do site palpiteiros.net para você acessar. Você entra no link, acessa o site, faça sua inscrição lá no site e a partir de inscrito já pode participar, já pode palpitar nos jogos da dupla Grenal. Fim de semana agora tem Curitiba e Grêmio, tem o Inter contra o Bragantino em palpiteiros aqui, ó, palpiteiros.net. Tá bom, pessoal? Até mais.